Olá pessoal, bom dia. O tema de hoje é um tema muito importante, é um tema que muitas pessoas têm certa confusão de entender e de identificar, que são os tipos de linguagem. Linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista. Muitas pessoas às vezes se confundem, às vezes têm certas dúvidas, e eu irei explicar hoje o que são esses tipos de linguagem. Nada mais é. O que é a linguagem? A linguagem são elementos da língua portuguesa que são representados através da fala, da escrita, de sinais, desenhos, etc., que servem como objetivo principal a comunicação. Então, lembrando, linguagem são esses elementos, são representados através da fala, que é o instrumento que eu estou utilizando agora para fazer esse vídeo com vocês, através da escrita, através de sinais, etc., que tem o objetivo, nada mais é de comunicar, certo? E a linguagem são divididas em três tipos. Primeiro, linguagem verbal. A linguagem verbal são elementos que são representados através da língua, da forma oral, e da escrita, que é a forma gráfica. Linguagem não verbal. A linguagem não verbal é extremamente o oposto da linguagem verbal. São elementos da comunicação que são representados através de desenhos, através de sinais e etc. Então, por exemplo, as libras, que são a forma de comunicação das pessoas que são mudas e surdas, é um elemento de linguagem não verbal, certo? E a linguagem mista é a junção de elementos como a escrita e de linguagem verbal e elementos de comunicação representados por meio de desenhos, que são a linguagem não verbal. Então, a linguagem mista é a junção de elementos da linguagem verbal com elementos da linguagem não verbal. Vamos dar um exemplo. A fala é um elemento de linguagem verbal ou não verbal? O desenho é um elemento de linguagem não verbal, verbal ou mista. Aquele desenho que contém uma placa, onde tem um E cortado, mas com a escrita D, proibido estacionar, é um exemplo de linguagem verbal, não verbal ou linguagem mista. Vou colocar isso para que vocês possam responder em casa ou desafiar o seu amigo que está perto de você. Então, vamos recapitular. A linguagem são estruturas da comunicação que servem com o objetivo de se comunicar entre um e outro. Ela tem três tipos: linguagem verbal, linguagem não verbal e linguagem mista. A linguagem verbal são elementos da comunicação que são utilizados por forma oral, através da fala, e também pela grafia, que é através da escrita, certo? E a linguagem não verbal é o oposto da linguagem verbal, que também são elementos de comunicação que são representados através de desenhos, sinais, através das placas de trânsito, etc. E a linguagem mista, que é a junção de elementos da linguagem verbal com a linguagem não verbal. Então, por exemplo, aquelas placas de trânsito que possuem algo que está escrito juntamente com a representação de desenhos é um tipo de linguagem mista. Por exemplo, um texto jornalístico, ele é representado através da escrita. Então, este elemento de comunicação é um tipo de linguagem verbal. Um outro exemplo, a fala, uma conversa, um diálogo entre duas pessoas ou mais, é um tipo de linguagem verbal.
pois é utilizado o elemento de comunicação de forma oral, através da fala, certo? Então, eu espero ter tirado algumas dúvidas de vocês e que vocês consigam compreender essas diferenças. Linguagem verbal, linguagem não verbal, linguagem mista. E se por acaso tiverem dúvidas, ou se quiserem levar para algum amigo que precise desse conteúdo, mande para ele. Acredito que esse conteúdo possa ajudá-lo de alguma forma. Um forte abraço para vocês. E se vocês quiserem mais dicas e mais temas que nós podemos abordar de língua portuguesa, ou também de outras disciplinas, estamos aqui para ajudar. Um forte abraço e fiquem com Deus.